Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ganhando o Futuro. E hoje nós vamos falar sobre armazenamento com qualidade. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho uma convidada especial, Natália Vicentini. Seja muito bem-vinda, Natália. Ela que é diretora de marketing da Kemin. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Uma oportunidade incrível para a gente estar aqui e poder falar um pouquinho desse tema que é tão importante quando a gente fala aí segurança do alimento, segurança alimentar e todo esse mundo que envolve a conservação de grãos. Com certeza, né? Quando a gente fala sobre qualidade, muitas vezes o produtor ele fica limitado ali dentro da porteira, mas um pós-porteira também é fundamental, né? Correto. Porque, na verdade, assim, existe todo o esforço que é feito na fase lavoura, né? Então, muito investimento, muito cuidado e muita preparação é feita. Se a gente não tiver cuidado aí com a parte da pós-colheita, o que a gente colheu com uma mão pode ser perdido aí por uma outra mão na frente da armazenagem. E quando a gente fala sobre armazenagem, tem alguns riscos principais. Sim, na verdade existem vários riscos e infelizmente a maior parte dos riscos eles são invisíveis. Então não significa porque a gente não está vendo aquele risco ali, aquele risco não existe. Quando a gente pensa nos riscos mais frequentes, nos principais problemas que nós temos, a gente tem aí a questão dos fungos, que são micro-organismos filamentosos. Os fungos é muito comum que a gente comece a vê-los quando o grão já fica com aquele aspecto mais esbranquiçado, às vezes um pouquinho mais esverdeado, mas esse já é um estágio muito além do que a gente pode ter. Existem outros problemas também, como por exemplo, infestação por insetos. Existem também os riscos relacionados à questão da fermentação, então aqueles bolsões quentes, quando o silo começa a esquentar. Então tudo isso acaba trazendo um risco e uma perda muito grande para essa etapa importante aí da pós-colheita. E desses 3 exemplos, tem um que é o principal, mais comum de acontecer? Na verdade, eles acontecem muitas vezes simultaneamente, né? O inseto, ele acaba sendo uma porta de entrada. Então, se eu tenho um grão quebrado, ele facilita a entrada desse micro-organismo, no caso, os fungos. E se eu não tenho um bom controle integrado de pragas, também pode acontecer dele abrir uma porta para que esse fungo comece aí o papel dele. Com isso, o fungo, ele vai estar ali agindo e com isso ele vai gerar umidade, ele vai gerar calor e aí acaba aumentando a fermentação e aí acaba o próprio ciclo, ele vai se retroalimentando, né? Ele se retroalimenta e aí a gente acaba tendo um efeito em cascata. E tem alguns métodos que é principal para fazer esse monitoramento, seja dos insetos, seja dos fungos, talvez da umidade, como você comentou? Sim. Na verdade, assim, quando a gente pensa no controle, muitas vezes pode ser alguma coisa. A gente pensa em um controle muito complexo, né? Precisa fazer muitas coisas e um investimento muito alto. E às vezes o produtor pode pensar: poxa, eu não tenho essa estrutura ou essa capacidade de conseguir fazer todo esse investimento aqui. E na verdade, assim, existem pequenas ações que a gente consegue fazer e que já podem trazer muito benefício para a gente. Um ponto é quando a gente vai fazer o silo bolsa, então ter certeza de que a lona que a gente está comprando é uma lona de qualidade, de que a gente está armazenando em um local que seja seco, né, que tenha uma boa capacidade de armazenar aquele grão. No caso de silos metálicos, então sempre ter a limpeza entre os carregamentos, né, então fazer com que uma limpeza simples, uma raspagem, talvez passada de algum produto aí que seja aprovado pelo Ministério da Agricultura também ajuda. Nunca armazenar grãos úmidos, né? Então ter essa etapa aí de pelo menos conseguir fazer uma pré-limpeza ou pelo menos ter esses grãos em uma umidade adequada. E não precisa ter um checklist gigante, mas assim, conseguir fazer algum monitoramento, seja ele via um termômetro simples de espeto, caso a gente não tenha aí uma termometria adequada, também já ajuda em uma frequência a entender. Será que está esquentando? Será que não? Fazer a amostragem, entender se visualmente aquele grão está passando por alguma alteração. Então são pequenos passos que a gente consegue fazer e que com certeza auxiliam muito lá na frente. A soma das forças, né? A soma das ações faz total diferença nesse monitoramento. Então, aproveitando que a gente está falando sobre soma das forças, que tal você que está em casa conhecer a Família Felina, um grupo de fertilizantes que somam forças e vai ajudar você aí a alcançar altos tetos produtivos.
Lembrando que eles podem e devem ser utilizados em conjunto para garantir o máximo potencial de produção aí da sua lavoura. Gustavo, esse aqui é o campo de inovações da Agros, que fica aqui em Paulínia, no interior de São Paulo, e é onde os produtos que a gente mostra aqui são botados à prova, tá? Para que você, meu amigo, tenha certeza de que vão aumentar a sua produção aí na sua propriedade. É hora de falar da família felina, é hora de falar das feras da sustentabilidade da Bioagros, tá? Produtos que vão ajudar você, meu amigo, em todas as etapas de produção. Atenção você que está me vendo aí na sua fazenda, atenção você que está me vendo aí na sua propriedade rural, tá? Essa família felina já está fazendo um baita de um sucesso e você vai comprar aqui com exclusividade pelo nosso canal de vendas, tá? Vou explicar um pouco mais dessa família felina para você e na sequência, junto com a Duda, eu vou sortear, tá? Um cupom de desconto. Você vai comprar hoje com 20% de desconto, tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho mais desses produtos que estão fazendo tanto sucesso? O primeiro integrante é o Leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o Lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O Guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. E agora a gente sorteia o cupom de desconto de hoje, tá? Para você, meu amigo produtor, de verdade, tá? Faz essa experiência aí, tá? Eu tenho certeza que você vai se impressionar em como vai melhorar a sua cultura, em como vai melhorar a sua produtividade, a nossa família felina aqui da Bioagros, tá? Bora sortear o cupom de hoje, Duda. Número 1 é o leão, número 2 é o lince, 3 é o guepardo, 4 é a onça, 5 é o tigre, saiu o número 4, onça. Então vai lá na nossa plataforma agora, vai fazer a sua compra, qualquer quantidade, tá? Eu sugiro que você compre um de cada, para poder ir usando em todas as etapas da sua produção. E na hora que você estiver fechando o carrinho de compras, vai aparecer cupom de desconto. Você vai digitar onça 20. Pronto, você tem 20% de desconto na sua compra, tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui para falar mais. O que a onça vai fazer na sua produção? Como é que funciona? O que tem aí? Te conto já já. Vai daí, Gustavo. Estamos de volta com a Natália Vicentini, diretora de marketing da Kemin. Natália, eu acho interessante esse assunto que nós estamos conversando hoje, até nessa questão de monitoramento. É uma coisa que começa na lavoura e ela vai seguindo aí até o pós-colheita e até para quem faz diversos tipos de armazenagem. Eu acho interessante a gente sempre comentar isso para quem está nos acompanhando, que o manejo que você explicou ou os cuidados não é somente para o grande produtor que tem vários silos, né? O cuidado começa a partir do momento que você tem uma armazenagem ali. Correto. E principalmente porque se a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, por mais que seja um checklist simples, na verdade eu acho que a Embrapa tem alguns materiais super legais também que podem auxiliar nesse primeiro momento. Existem também os métodos das boas práticas de armazenagem, que também pode ser adaptado, então nem sempre a gente precisa considerar aí uma grande estrutura, uma equipe de qualidade. Então tem várias diretrizes que o produtor pode utilizar para se guiar aí nesse processo de monitoramento. E quanto mais informação a gente tiver, mais assertivo a gente vai conseguir ser nas ações, na tomada de decisão. E até porque essa armazenagem correta está diretamente linkado à lucratividade do produtor. Esse é um excelente ponto, Gustavo, porque as perdas que nós temos considerando os problemas de armazenagem, então, por exemplo, um grão fermentado, um descarte que eu tive que fazer porque teve um bolsão quente, a própria fermentação, isso pode trazer até 10% de prejuízo para o produtor. Para vocês terem uma ideia, o valor mínimo aceitável aí seria em torno de 2%. Uma outra frente que impacta
super direto na lucratividade do produtor, está linkada à parte da desclassificação. Então, os grãos ardidos, os grãos mofados, os grãos avariados, tudo isso também tem um impacto grande, pode chegar até 15%. E a outra frente segundo a Conab, os produtores que conseguem esperar um tempo depois da colheita, então segurar até 3 meses essa colheita e vender depois, ele consegue ter um preço prêmio de 8 a 20%. Então isso é super interessante para você não ter que vender ali à pressa, né, um produto no momento que está todo mundo vendendo. Então isso auxilia também bastante. Então são 3 principais frentes que auxiliam a viabilizar cada vez mais os cuidados na pós-colheita. Então 10% mais... cerca de 15% da classificação e de 8 a 20% da retenção estratégica. E você que está em casa, já imaginou perder tudo isso depois da colheita? Já passou por todo o processo de produção, os intempéries, e na hora da armazenagem, que você vai pegar todo aquele trabalho seu, armazenar e esperar talvez um preço melhor, esperar uma oportunidade de venda, você acabar perdendo nesse momento? Digamos que o momento pós-estresse. Então, por isso é muito importante esse bate-papo nosso aqui. E Natália, para quem está nos acompanhando, tem alguma dica que ele já pode aplicar agora, que já tem alguma coisa armazenada, ele já pode ir começar a fazer um monitoramento, fazer o acompanhamento? Tem alguma dica sua para quem está nos acompanhando? Sim, eu acho que para o produtor que hoje tem um nível muito baixo aí de implementação, eu diria que a primeira dica é ter aí pelo menos um termômetro de espeto para poder implementar uma frequência de medida, né? Então, ter ali um termômetro para conseguir avaliar essa temperatura, ver se ela varia ao longo do tempo. Então, mesmo que seja semanalmente, entendendo como são essas variações, isso é super importante. Tem uma faixa de temperatura ideal? Sim, na verdade, a partir de 30 graus, 25 graus, a gente já vê uma atividade microbiológica super forte. Porque, na verdade, o que o fungo precisa ali para se desenvolver? É umidade, então acima de 14, 15%, temperatura adequada. Existe um range grande, né? Considerando os fungos, existem os fungos que são... conseguem se desenvolver em temperaturas mais baixas, como, por exemplo, o Fusarium, e o Penicillium, e existem os fungos que precisam de uma temperatura um pouco maior, como seria o caso do Aspergillus, que é um fungo super típico em ambientes de armazenagem. Então, quanto maior a temperatura, maior é o risco, mas o fato de só de diminuir a temperatura, ele não é um fator que elimina o problema. Exato. Mas você entender, por exemplo, se eu estou ali com 40 graus, se esse silo, eu vejo que existe durante o dia uma variação, né? Eu posso estar tendo condensação, porque acaba tendo um gotejamento lá em cima, considerando a migração de umidade que existe dentro do ambiente do silo. Então, eu consegui entender isso. Então, a temperatura, ela acaba sendo aí um ponto bastante chave. Eu acho que seria a primeira dica aí para o produtor estar atento. Natália, antes de você dar as outras dicas para quem está nos acompanhando, que tal a gente conhecer o integrante da família felina que vai ajudar diretamente na qualidade dos frutos e dos grãos aí da sua lavoura? É isso aí, Gustavo. Eu tô de volta agora para falar mais da nossa família felina aqui. E agora o destaque é onça. Foi o cupom de desconto que a gente sorteou agora há pouco, né? Onça 20. Entra no site, faz a sua compra e digita lá no final onça 20 para ter 20% de desconto. Onça é para quando a sua produção já está adulta. Já está quase pronta para colheita, mas ela precisa de nutrientes, tá? É específico para esse momento. Vamos entender o que ela tem. O fertilizante líquido onça, ele tem um balanço ideal de macro e micronutrientes, projetado para auxiliar no desenvolvimento das culturas. Ele fornece nutrientes essenciais que participam de diversos processos metabólicos, como a fotossíntese, o sistema antioxidante e a síntese de proteínas. O onça, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Ele faz um balanço nutricional equilibrado, ou seja, os macro e micronutrientes favorecem o desenvolvimento vegetativo das plantas, garantindo um crescimento saudável. E também aumenta a qualidade e a produtividade, tá? Os elementos melhoram os órgãos reprodutivos, resultando em colheitas mais abundantes e de melhor qualidade para você. Transforme as suas lavouras com onça e experimente o poder de um fertilizante que faz toda a diferença.
E ó, só quero lembrar você que o nosso cupom de desconto não vale só para você comprar a onça não, tá? É a nossa família felina completa. Então faz o seu pedido, você tem 20% de desconto se digitar onça20 no final. E ó, eu lembro que a entrega é em qualquer lugar do Brasil, tá? Não importa onde é que você está me vendo agora através do Canal Rural, não. Você pode comprar agora a nossa família felina com 20% de desconto por esse site e digitando o cupom ONÇA20, tá? Qualquer dúvida, conversa com o pessoal da nossa central, tá? Tá aparecendo na tela esse telefone e WhatsApp e eles estão prontinhos agora para tirar as suas dúvidas. Eu volto com você, Gustavo. Aí, estamos de volta aqui com a Natália. Natália, eu te interrompi no bloco anterior, você estava falando de algumas dicas para quem está em casa, já pode estar utilizando ali para manejar melhor o pós-colheita, né, o armazenamento. Sim, perfeito. Gustavo, na verdade a gente falou no último bloco bastante sobre a questão da temperatura. Esse seria o principal ponto aí para o produtor começar a avaliar. Falamos também um pouquinho da parte de ter esses dados, né, de ter um checklist e ter uma documentação disso. E eu acho que um ponto super legal aqui também é a questão da frequência disso. Então, eu acho que cada fazenda vai ter aí uma frequência que funciona. Pode ela ser semanal, pode ser ela diária, pode ser ela talvez um período um pouquinho maior. Não é muito interessante a gente ter um período mais do que uma semana, mas algo que encaixe na sua rotina e manter essa frequência, né? Porque se a gente não conseguir ter essa rotina, basicamente os dados não se conversam e aquela informação ela acaba não valendo tanto. Então acho que esse é um ponto super legal. E o outro ponto é sempre cuidar muito da armazenagem dos grãos, né? Da umidade dos grãos. Então, a que umidade esse grão está entrando? Eu tenho a possibilidade de secá-los um pouquinho antes de eu fazer essa armazenagem? Esse é um ponto legal também para a gente ter. Nem sempre existe a possibilidade da aeração, que auxiliaria nisso, mas então ter esse cuidado aí antes da entrada. Sempre que for ter a troca, né, de uma safra para outra, fazer a limpeza, mesmo que seja mecânica, fazer a raspagem do silo, se possível conseguir passar algum produto ali para eliminar todo o risco microbiológico. E basicamente com esses pontos a gente já tira grande parte do risco aí da nossa frente. Uma coisa que eu acho muito interessante é o acompanhamento, né? Registrar esses dados. Eu trabalhei muito a campo, principalmente com extrator, tensiômetro, que é uma questão de economia de água. E o solo está úmido ou não, o EC estar alto ou não, tudo depende do que está acontecendo naquela semana. Uma informação por si só não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Então, registre, pessoal, acompanhe aí, anote certinho, porque você consegue fazer um histórico e até o manejo que você utilizou para resolver esse problema. Isso acaba impactando aí, né, em economia, em agilidade nos processos. E eu não estou falando nenhuma besteira, né? Não, é exatamente isso aí mesmo. E o ponto é, assim, não significa que porque aquele grão está dentro do silo, que ele está num cofre, né? Aquele silo, ele é um ambiente vivo. Ali a gente tem... o grão é um organismo vivo, né? Então ele tá ali respirando, existe uma geração de gás carbônico, pode existir, como a gente comentou, né, no primeiro bloco, a presença de insetos ou dos grãos quebrados, tudo isso influencia muito aquela dinâmica do que está acontecendo dentro daquele silo. Então, ter esse cuidado e monitorar, com certeza, é o melhor caminho. E se a Natália pudesse dar um recado para quem está em casa, com toda a experiência, com toda a expertise desse assunto, para quem faz algum tipo de manejo ou para quem não faz, só acha que é um cofre, como você comentou, só deixa lá, espera chegar a hora e tira. Se a Natália pudesse dar um recado para quem está em casa. Então, eu acho que é realmente esse ponto do monitoramento, né? O que a gente mede, a gente gerencia. O que a gente gerencia, a gente consegue ter um melhor resultado. Então, busquem as melhores práticas pelos diferentes canais, seja o Ministério da Agricultura, por meio das boas práticas de armazenagem, ou da própria Embarapa, ou das cooperativas que vocês sejam aí cooperados. Mas busquem essa fonte de informação e implementem, por mais simples que seja, implementem pequenos passos de monitoramento. Com certeza vai fazer bastante diferença no fim do mês e no fim da safra. Natália, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo vai chegando ao fim. Queria te agradecer pela presença aqui hoje. E para você que está nos acompanhando, se você tiver qualquer dúvida em relação aos produtos que foram apresentados aqui hoje, ou sobre assuntos que a gente conversou com a Natália,
pode ficar à vontade de entrar em contato com o número que está aparecendo aqui na tela, que eu vou ter o prazer de responder o mais rápido possível para vocês. Se eu não souber, vocês podem ter certeza que a Natália vai nos ajudar aí nessa resposta. Ok? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a companhia de vocês. O Ganhando o Futuro vai ficando por aqui, mas o nosso objetivo é somar as forças para junto nós ganharmos o futuro. Um grande abraço e eu aguardo vocês na próxima edição do programa.